vivinho aqui. Oi, gente, boa tarde. Aqui estamos nós mais uma vez, garantindo nosso compromisso de trazer sempre uma informação de qualidade e de estar tentando estar bem pertinho, né, de vocês, principalmente nesse período tão desafiador que todos nós estamos vivendo. Muita coisa acontecendo, né, o tempo inteiro, muita produção de informação, né, a gente é aí o tempo inteiro, né, bombardeado de notícias, e acho que a gente vai ficando aí bastante perdido e confuso, principalmente sobre o que é uma informação verdadeira, o que não é, o que é real, o que faz sentido, e bastante importante compartilhar com vocês que o nosso 0800, né, o canal Ligue Câncer, ele está funcionando normalmente, todos os dias de segunda a sexta, das 13 às 18, num modelo um pouco diferente. Você liga e as meninas fazem o retorno da ligação, conforme elas forem se liberando, mas basicamente 50% do atendimento hoje ele já está totalmente tomado, né, voltado para esse suporte dos pacientes que de alguma forma estão, né, tendo sua vida, seu tratamento, seu dia a dia impactados por conta do corona. Então eu vou tentar trazer um pouco dessas questões aqui para o Rafael está aqui comigo, né, nosso diretor científico, oncologista. E aí, Rafa, a ideia é realmente a gente conversar um pouco dessas questões que estão chegando também no Ligue Câncer, que a gente também vai a responder aqui das pessoas que estão ao vivo com a gente nas redes sociais. E tudo bem? Vamos por aí? Vamos. Olá a todos, obrigado pelo convite, Lu. Rafa, eu acho que a gente vai ter que começar por uma questão que a gente já vem batendo bastante na tecla, mas eu acho que merece você repetir mais uma vez, que é a questão de qual é o paciente com câncer que faz parte do famoso grupo de risco. Acho que vamos começar por aí. Então, historicamente, quando começou a pandemia, o que se falou, né, com base não em dados, mas com base em suposição, é que seria uma população de risco toda aquela população de pessoas que tem uma deficiência na imunidade, uma deficiência mesmo que parcial na imunidade. E quem são essas pessoas no que tange ao mundo do câncer? São ou pacientes que estão com câncer ativo, ou seja, doença metastática, disseminada, que pela própria doença já tem um certo grau de imunossupressão, ou pacientes com diagnóstico de leucemias, linfoma, mieloma, ou seja, os cânceres hematológicos, via de regra tem um risco de infecção maior, ou pacientes com câncer que estivessem em tratamento, porque a gente sempre pensa num tratamento quimioterápico quando a gente fala em pacientes com câncer, e a quimioterapia a gente sabe que imunossuprime pacientes. E, de fato, num primeiro momento ocorreu uma publicação chinesa sugerindo que entre pacientes oncológicos a mortalidade pela infecção do coronavírus seria maior do que entre pacientes não oncológicos, infectados não oncológicos, mas isso era uma amostragem, era um número de pacientes muito pequenos. E de lá para cá, o que tem se visto é que, na verdade, a maioria dos pacientes que têm um histórico de câncer ou até que estão tratando um câncer, desde que não seja um tratamento tão imunossupressor, aparentemente tem um risco de gravidade de infecção muito parecido com o da população geral, pareada por idade. Então, um paciente com câncer de 60 anos que está tomando comprimido de hormonioterapia teria o mesmo risco de desenvolver doença grave pelo coronavírus do que uma paciente de 60 anos que não tem câncer e não está tratando com hormonioterapia. E isso foi publicado uns 3 dias atrás agora, isso é uma publicação norte-americana, que questiona um pouco essa ideia da maior gravidade necessariamente ou maior mortalidade entre pacientes com câncer. Mas o que sobra para a gente é uma necessidade de reconhecer que a população com câncer é uma população que potencialmente teria um risco maior, especialmente se forem imunossuprimidas, como transplante de medula óssea, linfoma, mieloma, etc. E pacientes que recebem quimioterapias muito agressivas, mas aqueles pacientes que recebem hormonioterapia para próstata ou mama, aqueles pacientes que recebem imunoterapia, terapias-alvo, aparentemente não têm um risco maior de mortalidade pela infecção do coronavírus do que as pessoas da população geral, tá? Então, mesmo esse conceito está mudando um pouco nos últimos dias. E conforme os dados vão aparecendo, obviamente, o que a gente vai ter? Vai ter banco de dados de milhares de pacientes com câncer que atravessaram por essa pandemia e eventualmente se infectaram, e aí a gente só lá na frente vai conseguir dizer com certeza, olha, tal subgrupo de tal doença tinha, de fato, um risco maior, né?
Hoje, o que a gente sabe é que grupo de risco, em geral, inclui os hipertensos, inclui os idosos, inclui as grávidas, inclui pacientes com doença pulmonar crônica, inclui usuários de corticoide crônicos, etc., né, além do paciente com câncer. E pensando um pouco, então, nesse paciente que já tem o seu dia a dia aí de tratamento, além dos cuidados, né, que a gente já está falando muito de máscara, álcool gel, e que outros cuidados ele pode tomar, Rafael? Eu acho que o mais importante continua sendo o isolamento social, né? Então, o que acontece é que aquele paciente que está em tratamento de um câncer ou tem uma doença disseminada ou passou por um transplante, ele tem que se proteger de maneira mais importante, mais cuidadosa, e isso significa explicar para os parentes ou para os contatos próximos a necessidade destes também se protegerem, né? Agora, é muito importante ressaltar que, neste momento, está existindo uma tendência entre pacientes, não só com câncer, mas de outras doenças, de minimizarem estas outras doenças e só considerarem o risco do coronavírus. Isso é um risco muito grande, isso é muito grave, é uma decisão muito errada. Por quê? Porque câncer pode matar se ele não for tratado de maneira correta no momento certo. Então, você adiar eventuais tratamentos oncológicos pode ser extremamente deletério e trazer um risco muito maior que o próprio risco do coronavírus. Agora, é óbvio que nenhum paciente sabe, eu me encaixo no grupo onde qualquer adiamento vai implicar num risco maior da minha mortalidade por câncer, e outro paciente dizer, não, o meu câncer tudo bem se demorar um pouco mais. Então, cabe, obviamente, à equipe médica do paciente orientar quanto a isso. Eu vou dar 2 exemplos, assim, bastante claros. Quando alguém é diagnosticado com câncer bem diferenciado de tireoide, são tumores de crescimento muito, muito lentos. Então, fez uma punção por agulha fina, indicou que tem um câncer de tireoide, bom, precisamos operar em algum momento. Tá bom, mas esse momento pode ser daqui a 6 meses, não vai mudar absolutamente nada do ponto de vista da vida do paciente. No entanto, uma exposição a um procedimento cirúrgico, alguns dias de internação, poderia ter uma consequência maior. Um outro exemplo é alguém que tem um câncer de próstata com o que a gente chama de um Gleason, ou seja, um grau de diferenciação relativamente baixo, ou seja, baixo grau de agressividade. Adiar por 3 ou 6 meses a cirurgia desses pacientes, muito frequentemente, não tem implicação nenhuma. Mas isso o paciente, por si só, ele não tem como saber, e isso é caso a caso, então isso tem que ser discutido com a equipe médica. Mas é muito importante que fique a mensagem que câncer, se não for bem tratado e no momento certo, câncer mata, mais do que coronavírus, potencialmente. Então, o medo não pode travar, gente. Eu acho que sim, eu concordo com você, mas a gente está ouvindo, a gente começa a perceber que as duas coisas estão acontecendo. Nós temos, sim, muitos pacientes inseguros, com medo, né, fazendo sempre as mesmas perguntas, né, meio que acho que para tentar garantir ali que a resposta está correta mesmo, mas a gente já começou a ver também cancelamentos ocorrerem por parte das instituições, né, então... Sim. E o paciente fica muito inseguro, né, Rafael? Porque ele não está tendo a oportunidade, por exemplo, de conversar com o médico dele, né? Então, ele está recebendo uma ligação falando, não venha porque o seu tratamento está cancelado. Acho que isso é muito complexo. O problema é que existem várias realidades paralelas aqui, né? Então, eu vou te dar um exemplo. No hospital onde eu trabalho, um hospital privado de grande porte, que se preparou monumentalmente para esta onda de internações pelo coronavírus, num primeiro momento foram suspensos absolutamente todos os procedimentos eletivos, para ver como seria essa onda que a gente acreditava que o hospital ficaria abarrotado de pacientes com coronavírus. No momento em que se vê que o hospital consegue absorver de maneira adequada essa demanda de internações pelo coronavírus, obviamente que a gente agora percebe também, peraí, nós estamos deixando de lado algumas coisas eletivas, entre aspas, mas que também são graves. Então, nesse momento, o hospital se prepara e se preparou de maneira a conseguir absorver a demanda cirúrgica não emergencial, e nisto entra casos oncológicos que precisam de cirurgia, assim por diante. Agora, vamos falar da realidade na saúde pública. Então, existe neste momento, na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo, os hospitais da periferia literalmente estão abarrotados, estão com quase 100% de ocupação das suas respectivas UTIs por pacientes com infecção grave pelo coronavírus, e nesses hospitais ainda não é viável você reabrir o centro cirúrgico
para fazer as cirurgias eletivas ou eventuais cirurgias de câncer. Então, essa realidade é muito variável. E qual seria o ideal? O ideal é que todo o hospital orientasse suas respectivas equipes médicas a dar uma satisfação e uma orientação individualizada para os seus pacientes, seja eles pacientes infartados ou coronariopatas que precisam de revascularização, seja eles pacientes com câncer que precisam de uma cirurgia eventual, e assim por diante. Só que no SUS, o volume de pacientes por médico é imenso, é muito grande, nenhum médico consegue dar conta desse feedback para cada paciente sobre, olha, a cirurgia de tireoide foi adiada, mas deixa eu te dizer, isso não vai ter uma implicação na tua curabilidade, você vai ser curado daqui a 6 meses quando a gente puder operar. Por mais que sejam 5 minutos essa ligação, o volume de pacientes a serem operados é muito grande, e quem de fato teria preparo para poder orientar o paciente e falar sobre a implicação prognóstica desse atraso da cirurgia, não tem tempo de fazer isso. Então, o ideal seria que se designasse no setor privado uma enfermeira bem treinada, uma enfermeira oncológica, etc., passasse para ela, olha, estes 20 prontuários cabem a você ligar para os pacientes e dar uma satisfação. Outra enfermeira oncológica, esses 20 ou 50 prontuários, você vai ligar. Mas isso num hospital público bem estruturado, ICESP, Barretos, etc. Agora vamos falar de hospitais públicos menos estruturados, é virtualmente impossível eles conseguirem fazer isso, as Santas Casas, etc. Eu acho que até a gente está orientando os pacientes para que eles tentem, né? Que minimamente falar ou com a enfermeira ou com uma assistente social, né? Que ele consiga se aproximar ali, para que ele tenha pelo menos algum sei lá, formato de relatório que garanta a ele, né, alguma coisa, não tá bom, se a quimio foi cancelada, mas qual é a previsão da quimio? A cirurgia foi cancelada, mas qual é uma mínima previsão, né, para não ficar tão no escuro assim, ó. Por exemplo, a gente tem aqui algumas falas, a Cássia tá falando que a mãe dela tem leucemia, e que o médico não adiou a quimio, porque pode piorar o caso dela, principalmente por ela ser idosa, né? Então, a gente está vendo aqui um caso, a Lisa está falando que ela tem um exame para fazer, que inclusive ela está na sala de espera, aproveitando para assistir aqui a gente, enquanto nos chamam por ela, e que ontem ela foi até a clínica para fazer exometa, com todos os cuidados necessários. Então, eu vou aproveitar e vou te perguntar uma outra coisa, né? Tem todo esse pacote de cuidados que o paciente tem que ter com ele mesmo. Queria que você desse um pouco de exemplo de quais são os cuidados, pensando na segurança do paciente, que um hospital hoje, eu sei que você não vai poder falar de qual é o cuidado específico que um hospital do SUS tomou, mas quais são alguns tipos de medidas, algumas medidas que os hospitais podem ter tomado, pensando na segurança desse paciente na hora que ele vai até o hospital para fazer uma quimioterapia, por exemplo, para fazer uma radioterapia, por exemplo? Perfeito. Então, também aqui existe uma variedade muito grande, vamos dizer assim, de cuidados que podem ser tomados. O primeiro deles, acho que é bastante óbvio, é manter as medidas de higiene, então, entre um paciente e outro, sempre lavar as mãos, evitar cumprimentar, completamente abolido cumprimentar com beijo, etc. A segunda coisa, os hospitais estabeleceram agora que todo o staff dentro do hospital use constantemente máscara. Isso é muito bom, por quê? Porque se por acaso alguém do staff estiver com algum tipo de infecção, isso minimizaria a exposição de pacientes a microgotículas de saliva que normalmente saem quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Então, dentro do hospital, de todos os hospitais, existe agora essa recomendação para o uso de máscara contínua. Terceiro, obviamente, seriam equipamentos de proteção para as equipes, que ajudaria a evitar que membros da equipe são infectados e, portanto, que membros da equipe infectados possam, eventualmente, eles próprios transmitir para paciente. Quarto, o fluxo dentro dos hospitais. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem um departamento de radiologia que precisa continuar funcionando para pacientes não coronavírus, sem coronavírus, você tem que fazer um fluxo de acesso a esses lugares, às máquinas, ao tomógrafo, separado do fluxo de acesso e da máquina que está fazendo as tomografias para pacientes com coronavírus. Isso tem que ser estabelecido, tem que ser programado, né? Então, existem vários detalhes do fluxo do paciente dentro de cada hospital, e isso leva em conta as particularidades de cada hospital, que devem ser tomadas em conta. E outro exemplo, quinto exemplo, em alguns hospitais fora do Brasil, e agora, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, a gente estabeleceu que todo paciente, antes de iniciar qualquer tratamento com quimioterapia, deva fazer o teste do coronavírus, ter certeza de que você não vai começar um tratamento quimioterápico em alguém que está com coronavírus,
e alguns lugares estão medindo, aferindo a temperatura de qualquer pessoa que entra no centro de oncologia e nas enfermarias onde existem pacientes oncológicos. Então, existem vários degraus, vamos assim dizer, de cuidado que podem ser tomados, mas que são muito variáveis de hospital para hospital. Não existe uma diretriz internacional, mundial, que possa ser implementada em todos os hospitais. E lembra, o simples fato de que um lugar tem mais testagem do que outro lugar já mostra uma heterogeneidade imensa no quanto um hospital pode proteger seus pacientes versus outro hospital pode proteger seus pacientes. Tem alguns exemplos aqui. A Andrea está falando que, quer ver, que para fazer a quimio realmente não dá para faltar, mas ela queria saber muito especificamente com relação aos exames. Então, por exemplo, tomo, PET, que são para controles, se esse tipo de exames talvez não se daria para aguardar o término da quarentena. Então, isso é muito variável de caso para caso. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém está tratando um câncer de pulmão metastático para o próprio pulmão, tem vários nódulos pulmonares, está fazendo um tratamento X, depois de 2, 3 meses precisa repetir a tomografia, esta tomografia não pode ser adiada, porque determina uma mudança imediata num tratamento oncológico. Por outro lado, aquele paciente que teve um câncer renal lá atrás, tirou o rim, não tinha doença metastática, mas está fazendo um acompanhamento com tomografias anuais para ver se desenvolveu alguma lesão pulmonar, este paciente, claro que pode adiar por 2 ou 3 ou 4 meses uma tomografia de tórax. Não vou dizer que é 100% seguro e que vai ser zero risco de deixar de detectar com 3 ou 4 ou 6 meses de antecedência um nódulo pulmonar, mas você precisaria ter milhares de pacientes com câncer renal deixando de fazer essa tomografia neste momento para deixar passar um ou dois casos só. Então, é seguro para um paciente que vai fazer uma tomografia para um segmento de uma doença não evidente naquele momento, é seguro adiar a tomografia. Para um paciente que está fazendo um tratamento ativo, não necessariamente é seguro. O mesmo vale para PET scan, o mesmo vale para vários exames. Mas existe uma preocupação de virtualmente todos os laboratórios em estabelecer um fluxo para evitar que, pelo menos no centro diagnóstico, ocorra uma infecção dos pacientes. Tá? Então, não se justifica que pacientes unilateralmente, por conta própria, cancelem sua ida para exames que foram solicitados pelo médico, sem conscientizar o médico sobre isso. Você tem dúvida de fazer a tomografia? Liga para o teu médico e fala, eu preciso fazer mesmo ou não? Ela está falando, na verdade, que não seriam exames para controle, seriam desses de a cada 3 meses, esses específicos para aprovação, inclusive, de medicação para o convênio. Correto, isso não deve ser adiado. E, bom, aí tem um comentário da Andrea aqui falando que como que dá para se ter garantia de que a máquina da tomo foi realmente higienizada da maneira adequada, que isso acaba dando muita insegurança. Então, mas não existe a garantia, é isso que a gente tem que entender, o mundo de garantias não existe mais, lamentavelmente. Eu não tenho garantia que ao sair na rua e abrir o portão de ferro do meu prédio, que aquele portão de ferro não tenha microgotículas de saliva de alguém que entrou 5 minutos antes e segurou o mesmo lugar. Essa garantia não existe. Estão saindo alguns artigos de que pode existir suspensão de partículas com vírus durando aí 8, 10 horas no ar. Então, se alguém espirrou no lugar por onde eu estou passando agora, num ambiente fechado por onde eu estou passando agora, há 4 horas atrás, eu nem sei que a pessoa passou por lá. Então, a garantia não existe. Existe o melhor esforço possível de todos os centros diagnósticos em higienizar todos os equipamentos entre um paciente e o outro, mas não existe uma garantia. Por outro lado, o pavor do vírus não pode nos travar. Nós estamos lidando com um paciente oncológico que tem uma doença grave que está em tratamento e cujo tratamento inadequado ou no momento inadequado também terá uma implicação para a sobrevida ou para a cura deste paciente. Então, a gente tem que realmente correr algum risco. Não existe como simplesmente pedir uma garantia, uma carta de garantia de segurança de qualquer equipamento. Tem histórias, por exemplo, a Gi está falando que os exames dela foram adiados, daí teria que entender um pouco qual é a melhor, né, qual é a circunstância, e tem, acho que a Cris falando que ela tem síndrome do nervo displásico, eu acho, e que ela tem uma dermatoscopia marcada para o dia 14 de maio, já tiraram 3 melanomas e que o INCA ainda não entrou em contato, que ela está bem preocupada. Então, esse é um caso um pouco mais difícil. Então, ela tem uma síndrome que faz com que ela possa ter novos melanomas, e ela já teve alguns melanomas. Então, não é algo que eu queira esperar 6 meses para
para fazer de maneira nenhuma, não pode ficar atrasando demais. Mas, por outro lado, não é uma emergência, não é que ela está com um câncer agora que tem que ser operado. Então, ela realmente tem que entrar em contato com o centro onde seria feita a dermatoscopia e conversar com eles. Né? Dermatoscopia, óbvio, existe algum risco de no centro de dermatoscopia você pegar e entrar em contato com algum coronavírus, com o vírus que eventualmente tenha sido deixado por ou um funcionário ou um paciente prévio? Existe algum risco, sim, mas eu tenho certeza que os centros estão higienizando todos os equipamentos, e então eu acho que o risco é mínimo, mas não é zero. Só que o risco de fazer o segmento oncológico também não é zero. Né? Rafa, só para explicar, a dermatoscopia é a foto das pintas, né? Só isso, é fotografar todas as lesões do corpo, e como o paciente já teve melanomas antes, e só isso já indica que os nevos, essas manchinhas marrons que ela tem na pele, tem um risco de se transformar em melanoma. E melanoma, a gente sabe que não é uma doença que você pode deixar 6 meses, sem mais nem menos, crescendo, né? Então, eu acho que dermatoscopia não é urgente, dá para adiar 1, 2 meses, mas não dá para adiar 1 ano. A gente está contando aqui que ela teve uma experiência hoje de teleconsulta, mas os exames de controle foram remarcados para agosto, que Sim. eram exames que estavam previstos para esse mês e que agora que foi o hospital que entrou em contato, mas que não avisou a equipe da médica dela. Então, acho que ainda a gente vê aí uns o que eu acho que essa paciente pode fazer é ela própria entrar em contato com a equipe médica e dizer, olha, eu notei ou não notei mudança em tal e tal pinta. Entendeu? Então, se ela notou uma mudança de algum desses nevos, aí realmente não dá para ficar esperando. Se ela tem um certo grau de certeza de que não teve nenhuma mudança significativa em nenhuma das pintas, isso dá um pouco mais de tranquilidade para esperar 2 ou 3 meses para repetir a dermatoscopia. Rafa, você já falou um pouco do hormônio, mas já tem 2 perguntas aqui, né? Uma específica se tomar hormonioterapia é de grupo de risco, e a outra está falando que, por conta do uso do Femara, que isso significa imunidade baixa. Não, as 2 afirmações não são corretas. Nem paciente que toma hormonioterapia, e Femara é uma hormonioterapia, é por isso grupo de risco. A hormonioterapia não diminui a imunidade, não faz com que ninguém seja de grupo de risco. E o Femara não é um imunossupressor, não aumenta o risco de uma infecção grave no caso de uma infecção pelo coronavírus. Óbvio, pode ter uma infecção grave em alguém que toma Femara? Claro que pode, assim como pode ter uma infecção grave em alguém que não toma nada e que não tem doença nenhuma e nunca teve câncer. Né? Agora, se a pergunta é, ninguém que está tomando hormonioterapia é de grupo de risco? A resposta é não, pera lá. Se você está tomando hormonioterapia porque você tem um monte de doença disseminada, a doença disseminada é que caracteriza o teu risco oncológico sendo maior para uma infecção grave, entende? Então, doença em atividade por si só, independente do tratamento, já é um fator de risco. Rafael, a pergunta ali da dermatoscopia voltou. Ele está falando que se até mesmo no caso da dermatoscopia daria para fazer telemedicina. Daria? Existe dermatoscopia propriamente não, porque você realmente tem que ter uma lente de aumento que amplifica muito. O que existe sim são aplicativos que alguns dermatologistas estão utilizando, e aliás, dermatologia é uma grande área da telemedicina, onde dá para fotografar com o próprio celular uma lesão, mas isso tem que ser previamente estabelecido entre o oncologista ou dermatologista e o paciente, a forma, a distância em que vai ser fotografado de maneira padronizada para comparar por fotografia. E em havendo alguma suspeita de mudança, aí sim tem que ser chamado o paciente para fazer dermatoscopia, que você encosta na pele, de fato, uma lente de aumento. Isso, num futuro próximo, provavelmente vão existir pequenos aparelhos que você encaixa na câmera do celular na câmera do celular e o próprio paciente consegue encostar na lesão e fotografar. Mas, por enquanto, que eu saiba, isso não está pronto para uso corrente para todo mundo. Rafael, e a telemedicina? Né? Como é que foi até na sua vida, assim, né? Porque a gente até conversa com alguns oncologistas e fala, mas eu já fazia isso, né? Qual realmente foi a grande mudança por conta dessa aprovação, né? Dessa portaria, dessa regulamentação da telemedicina hoje? Na verdade, o contato entre médico e paciente, sem ser pessoalmente ao vivo, sempre existiu. Eu vejo um paciente hoje, amanhã ele vai me ligar para perguntar uma coisa, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, eu estou respondendo, eu estou falando com ele, estou dando uma orientação médica, de certa maneira, pelo telefone, mas isso não é considerado telemedicina. Sempre existiu a solicitação por parte de médicos de que fosse autorizado um contato, como nós estamos fazendo aqui via vídeo,
Porque uma grande porcentagem das questões que a gente soluciona no consultório poderiam perfeitamente ser solucionadas por via remota, desde que a gente veja o paciente, converse com ele. Só que isso não era regulamentado, portanto, se a gente fizesse isso, não era considerado um ato médico, uma consulta médica, então não tinha um valor legal, além de também não poder se cobrar por algo assim. E o que a regulamentação da telemedicina fez é dizer, não, isto é um ato médico, sim, isto pode ser feito, estabelecer alguns critérios dentro da portaria do Conselho Federal de Medicina, mas finalmente regulamentaram, embora, segundo o texto diz, só durante o período da pandemia, mas regulamentaram a telemedicina, o que é um imenso avanço. Aliás, eu vou citar esse e outros avanços. Você travou, Rafa? Rafa travou, Vi? Você acha que é melhor ele sair e entrar de novo? Rafa, se estiver ouvindo, melhor você entrar, melhor você sair e entrar de novo. Bom, gente, o Rafael está contando aqui para a gente da questão da telemedicina, né, dessa regulamentação, está contando aqui para a gente que isso aparentemente foi regulamentado só nessa fase de... Oi, desculpa, voltou? Voltou, tá bom, desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Então, a imensa maioria dos aspectos relacionados ao coronavírus, à pandemia, é trágico, é realmente terrível, mas foi uma oportunidade para que algumas coisas boas surgissem. Então, a regulamentação da telemedicina, e eu espero e rezo para que, terminada a pandemia, isso não seja revertido, porque isto é um grande avanço. Pode até regulamentar adicionalmente para proteger pacientes, etc., etc., mas isto é um avanço. Agora, tem que ser muito bem documentado, o paciente tem que receber uma devolutiva sobre uma teleconsulta, vamos chamar de teleconsulta, né? Não pode ser uma coisa aleatória, eu entro no WhatsApp com a câmera, olho para você, falo com você, respondo uma pergunta, isso é considerado uma teleconsulta? Não, isso tem que ser estruturado, tem que existir uma documentação em prontuário e assim por diante, e de fato a gente está fazendo isso agora. Um segundo grande avanço que surgiu, que veio ontem, na verdade, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu um programa pelo qual a gente pode fazer relatórios virtuais, a gente pode fazer prescrições virtuais, óbvio que requer um certificado digital pelo médico e requer o CRM digital, etc. Então, tem uma certa burocracia para a gente conseguir começar a fazer isso, mas isso já é possível. Já era possível antes com alguns entraves, algumas empresas privadas já tinham estabelecido aparentemente essa possibilidade, através de um QR Code, você conseguia mandar uma prescrição digital para alguém, mas agora isso o Conselho Federal de Medicina próprio lançou um programa, isso é um dia atrás, então ainda é uma novidade, não consigo explicar muito, mas vai ser sensacional, e vai valer para relatórios, para atestados, para prescrições, receitas, etc. A gente vai fazer isso tudo à distância, mandar para o celular do paciente, o paciente vai com o celular para a farmácia checa online a veracidade disso mediante a certificação digital e pronto. Não sei se isso responde a tua pergunta sobre a telemedicina, mas na minha opinião, como na maioria dos nossos colegas, isso é um avanço imenso. Não, sem dúvida. A gente até está com a nossa pesquisa online aí, perguntando para os pacientes, né, relacionado ao impacto, e a grande maioria é totalmente a favor. A maioria, inclusive, menciona... Acho que o que mistura, né, Rafa, é um pouco isso, assim, uma coisa é o contato com o médico via WhatsApp, onde eu mando uma dúvida, eu esclareço. Eu acho que talvez a novidade seja, e aí deve ser uma novidade para todo mundo, é o que é realmente uma consulta à distância, né? Porque daí a gente não está falando de uma pergunta e de uma resposta, a gente está falando de um atendimento, né? Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu realmente há 2, 3 semanas atrás. Então, eu próprio estava afastado, porque eu peguei a infecção pelo coronavírus, então eu não podia ir para o hospital, e me encaminharam uma paciente nova de câncer de mama, eu basicamente só trato câncer de mama hoje em dia, uma paciente que eu não conhecia, e ela foi avisada de que se ela topasse me ver, num primeiro momento teria que ser por uma teleconsulta, porque eu não estava disponível presencialmente por causa da infecção, e ela quis fazer a consulta comigo, a gente conversou, inclusive através de um outro aplicativo, mas conversamos, eu preenchi o prontuário dela no computador do hospital, fiz a consulta inteira. Em relação ao exame físico, obviamente que eu não pude examiná-la, mas eu tinha de 2 dias antes o exame físico
feito pelo mastologista que tinha operado ela. Então, eu conseguia ver o exame clínico dele, o exame clínico das mamas que ele faz é tão bom quanto, se não melhor que o meu. Então, eu confiei naquilo, descrevi, isso é uma teleconsulta consequente da pandemia. No exame físico, eu escrevi exame físico não feito, copio dados da evolução do mastologista. Dei a recomendação para a paciente sobre o que deveria ser o tratamento dela, expliquei para ela, marquei uma segunda teleconsulta para a semana seguinte para ela tirar dúvidas, ela tirou as dúvidas na semana seguinte, e de fato ela começou um tratamento pós-operatório, adjuvante com quimioterapia, sem me conhecer. Então é a primeira vez, obviamente, que isso acontece, porque é a primeira vez que isso está regulamentado para que possa ser assim, e por acaso eu vou conhecê-la agora aí no começo da semana que vem, eu vou vê-la presencialmente. Agora, ao vivo. E ela está indo super bem, já falei com ela várias vezes, está indo ótimo. Tem um T. Guedes aqui falando que em Portugal já temos isso, mas que você contou, então eu queria que você contasse um pouco aí da experiência de sair de médico e virar um paciente de corona no comecinho de toda essa pandemia, né? O que foi interessante, assim, minha esposa, na verdade, a Denise, ela apresentou sintomas, a gente levou, ela fez o teste, deu positivo, ela estava em casa, a gente estava dormindo em quartos separados por conta disso, e aí poucos dias depois, numa quarta-feira, eu almocei no hospital, trabalhei normalmente, óbvio, já estávamos todo mundo usando paramentação, máscara, etc. Almocei, depois do almoço falei, tem alguma coisa errada, e aí no caminho para casa eu comecei a sentir um pouquinho de calafrio, eu já fui direto para a clínica de coleta de material para os membros do corpo clínico, dos funcionários do hospital, coletei, cheguei em casa, aí comecei a ter febre, calafrio, muita dor de cabeça, muita dor nos olhos, dor no corpo inteiro, um cansaço extremo, dia seguinte mal saí da cama, febre alta, mas assim, febre que passava com Tilenol, só que você sente extraordinariamente enfraquecido, cansado, sonolento. Eu, pessoalmente, não tive dor, não tive falta de ar, não tive tosse, mas tive muita, assim, não tive dor, eu digo assim, para respirar, não tinha sintoma, eu tive muita dor de cabeça e dor nos olhos. Perdi o olfato, perdi o paladar, a febre durou uns 3 dias, os sintomas todos duraram uns 3, 4 dias, não tive falta de ar nenhuma e melhorei. E melhorei entre o primeiro dia de sintoma e o último dia de sintoma, sei lá, na segunda-feira seguinte, né, foi numa quarta-feira, na segunda seguinte eu já estava ótimo, né, e já tinha documentado que tinha infecção, etc., e eu fiquei afastado, tive que ficar afastado por melhor que eu estivesse sentindo. Paralelamente a isso, minha esposa, ela teve falta de ar, chegou a ter falta de ar para falar, a gente chegou a levar ela para o hospital achando que poderia estar com infiltração pulmonar, fez tomografia, não tinha, acabou saturando bem, né, a oxigenação estava boa, a gente cuidou dela em casa, ela ficou bem, melhorou, está ótima também, né, mas aí você fica em quarentena, obviamente que para ter melhorado eu desenvolvi imunidade a isso, né, a infecção, você fica em quarentena independente de qualquer coisa pela questão da segurança para os pacientes, então você fica 14 dias afastado do hospital, depois pediram para ficar mais alguns dias, e aí eu voltei finalmente a semana passada ao trabalho. Né? E, assim, como para mim, obviamente, foi relativamente leve, vamos dizer assim, fora esses sintomas de dor, etc., a minha experiência, entre aspas, foi boa, mas a gente tem que reconhecer que para muita gente, inclusive da minha idade, ou gente até mais jovem, isso se tornou uma infecção fatal, né? Então, a gente não pode nunca minimizar só porque a nossa experiência foi positiva. Né? Então, eu fortemente recomendo isolamento social enquanto as autoridades assim recomendarem, porque embora a gente possa ter visto aí que não veio uma onda, pelo menos nos hospitais privados, não veio essa onda de internações em UTI que a gente temia que ocorresse, nós estamos sim vendo essa onda em hospitais públicos. Né? Então, a gente tem que realmente se preservar, tem que preservar o próximo, é uma questão de amor ao próximo. Você usar máscara sempre que sai de casa, lavar as mãos, andar com álcool gel, se possível, é uma questão de amor ao próximo. Isso é muito fácil para eu e você falarmos que a gente mora em casa onde dá para cada um ficar num cômodo, mas não é tão simples quando a gente vai para a periferia em gente mais humilde, que moram várias pessoas no mesmo ambiente, no mesmo quarto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para não criticar demais pessoas que eventualmente dizem, não consigo fazer isolamento, né? Tem gente passando fome por conta do desemprego decorrente da pandemia e uma pessoa com fome não tem como pensar em isolamento social e máscara e álcool gel.
Rafael, Andréa está perguntando ainda sobre o Covid, se existem relatos de diarreia associada a outros sintomas, se isso procede, Isso procede. Existem pessoas nas quais a manifestação foi inicialmente diarreia. Isso procede, não é o sintoma mais frequente, mas pode perfeitamente ser uma manifestação. E aí, Rafael, acho que uma pergunta que tem aparecido bastante, o Walter está falando aqui que ele precisa fazer higienização de portocate. Né? Essa pergunta aparece bastante, que para isso ele precisa ir até o hospital, se ele realmente tem que ir. Os portocatos modernos, eles são higienizados uma vez a cada 2 meses, não é mais uma vez a cada mês como era antigamente. Mas eu recomendo a ele que ligue para a equipe de enfermagem do centro de oncologia onde ele faz isso e pergunte o que aquele centro específico de oncologia estabeleceu. Nós conseguimos fazer com que algumas pacientes recebessem um enfermeiro em casa para fazer, embora isso também não seja uma garantia de 100%, porque a enfermeira vai até lá e ela tem algum risco de carregar o coronavírus, óbvio. Mas não deixe um portocate sem a limpeza, sem falar com a enfermagem, porque depois se isso trombosar ou ocluir, isso é um problema muito maior, aí vai precisar passar por uma cirurgia, trocar o portocate, e isso vai trazer um risco muito maior relacionado ao coronavírus. Eu acredito que neste momento, a imensa maioria dos centros de oncologia tenha se preparado do ponto de vista de fluxo de pacientes para fazer isso de maneira segura. Acho que a pergunta aqui, não sei, de $1 milhão, eu acho. Um caso de amor comigo, está falando, doutor Rafael, que bom que você teve de forma branda, mas você sabe informar se quem teve fica imune? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, onde o mundo científico inteiro está debruçado. Ter tido a infecção garante que eu não possa pegar a infecção de novo? E a resposta é: não sabemos, nem eu, nem ninguém sabe isso. Não só isso, se você faz a tal da sorologia e detecta a imunoglobulina chamada IgG, que é uma garantia de que você pegou a infecção no passado e desenvolveu esse anticorpo, ter a IgG é uma garantia de que você está imunizado? A resposta é não, nós não temos esta garantia. Nós só temos uma cicatriz sorológica de que você teve coronavírus, mas isso não é uma garantia de imunidade. Da Coreia estão chegando dados que sugerem que ou possa existir reinfecção de pessoas ou reativação de vírus, tá? Então, a gente não tem essa resposta por enquanto, ninguém tem, nós vamos ter que esperar mais alguns meses para saber isso. Agora, é verdade que eu tenho menos medo pessoal meu do coronavírus hoje? Por quê? Porque a gente traz na bagagem do conhecimento essa ideia de que uma vez que você pegou uma infecção, você, de certa maneira, tem uma certa resistência, uma certa imunidade contra essa infecção que dura pelo menos alguns anos, né? Então, a minha preocupação comigo mesmo, acho que diminuiu, mas não é uma garantia que eu não possa ser reinfectado. A outra coisa que é interessante, quando você detecta pelo PCR, detecta o próprio vírus, lembrar que material genético do vírus pode permanecer no organismo, ou fragmentos do material genético desse vírus, que é um RNA vírus, fragmentos desse vírus podem permanecer no teu corpo por semanas, meses, quem sabe anos, a gente não sabe. Então, o fato de um PCR continuar positivo, você ainda conseguir detectar, não necessariamente significa que você ainda está doente e pode transmitir isso. Então, existem muitas coisas em relação a esse vírus que são diferentes de todos os outros vírus que a gente viu até agora, ou da maioria deles. Já que você está falando um pouco dos dois exames, fala um pouquinho da diferença dos dois, assim, em que momento fazer um, fazer outro, o PCR é o internet, né? Neste momento, assim, existem no Brasil 2 testes, basicamente. O teste do PCR, que detecta o próprio vírus, a presença do material genético do vírus. Esse exame demora aí de 24, 48 horas até 7 dias para dar o resultado, depende de quão lotado de amostras está o laboratório e da capacidade do laboratório em responder. Então, ele detecta vírus. E existem os exames sorológicos que detectam IgM, que é uma imunoglobulina de resposta rápida, vamos dizer assim, que começa a subir aí a partir de alguns dias da tua infecção, você começa a produzir a tal da IgM, pode ser detectada, e a IgG, que começa a subir mais tardiamente e que é a cicatriz sorológica, o indicativo de que você teve a infecção, e em algumas outras doenças se sabe que é o indicativo de que você tem a imunidade para essa doença. No coronavírus, neste coronavírus, a gente ainda não sabe dizer se confere imunidade mesmo.
Então, isso é o que nós temos disponível no Brasil. A sorologia ela é um pouco mais rápida, demora aí 24, 48 horas. O PCR está demorando de maneira variável, entre 1 dia e 7 dias. Tá. Rafael, tem várias perguntas aqui que acho que as pessoas tendem a confundir um pouco, né? Assim, elas estão citando o nome do remédio para fazer a pergunta de novo relacionada se por conta do remédio ela vira um paciente de grupo de risco. Então, tem pergunta aqui, tem paciente falando de tamoxifeno, tem pessoa falando de abemaciclib, e sempre fazendo o link se por isso ela vira uma paciente do grupo de risco. Essa é uma pergunta importante e é droga a droga, literalmente. A resposta para o tamoxifeno é não, tomar tamoxifeno não te transforma em grupo de risco. A abemaciclib é um inibidor de ciclina que, de fato, tem como um possível efeito colateral uma diminuição nos níveis de glóbulos brancos, de determinado subgrupo dos glóbulos brancos, e, portanto, é o que a gente chama de neutropenia, e isso é atribuído, via de regra, a uma baixa imunidade. No entanto, até o momento, nós não temos um dado de que pacientes neutropênicos por uso de inibidores de ciclina tenham manifestação clínica mais aguda, mais agressiva de infecção pelo coronavírus. Eu tenho um montão de pacientes tomando inibidores de ciclina, muitas delas com uma diminuição da imunidade, e não é isso que me motiva a tirar inibidor de ciclina delas, porque essas pacientes têm doença metastática, esta droga só é usada em doença metastática, para as quais é extraordinariamente importante tomar essa medicação que prolonga a vida dessas pacientes. Então, não é para parar. O que pode ser discutido com o seu oncologista são reduções de dose, seja de abemaciclib, ribociclib ou palbociclib, que são os 3 inibidores de ciclina. Por que isso? Porque doses reduzidas, às vezes a gente precisa reduzir a dose por causa dos exames laboratoriais, não necessariamente significa menos eficácia. Então, talvez pergunte para o seu oncologista, olha, será que não vale a pena uma dose menor para a gente não correr o risco de uma diminuição da imunidade que talvez poderia estar relacionado com o aumento da gravidade da manifestação clínica? Mas a realidade é que nós temos 0 dados até o momento de que pacientes neutropênicos decorrentes de inibidores de ciclina têm uma manifestação clínica mais grave, e eu não mudei a dose de nenhuma paciente minha por conta disso. A Lau está perguntando aqui, ela fala que ela teve sintoma de diarreia, febre, fraqueza, que ela chegou até a desmaiar, que ela queria saber se podem ser sintomas do Covid. Pode perfeitamente ter sido sintoma de uma infecção por coronavírus. Se isso já passou algumas semanas, tudo que ela pode fazer é sorologia. Se isso foi há poucos dias, uma semana, 10 dias, ela pode fazer ainda o PCR. Rafael, acho que a gente está falando bastante aqui para o paciente, né? E a gente também já começou a ouvir uma discussão de alguns profissionais de saúde bastante preocupados com pessoas que, nesse momento, podem estar com algum sinal e sintoma, né, de um possível câncer, e que, de repente, por medo, por insegurança, pode estar postergando a ida para fazer uma mamografia, a ida para fazer uma tomo, para fazer uma colono. Vamos falar disso, acho que é importante. Isso é uma tragédia, na verdade, né? Porque vamos falar primeiro, vou dar um exemplo, alguém que está tendo sangramento nas fezes, que não é por hemorroidas, existe uma suspeita de que possa se tratar de um câncer de intestino. Pode ser um monte de outras coisas? Pode, mas pode ser um câncer de intestino. Este paciente nunca deveria adiar a investigação por conta da pandemia de coronavírus, porque 3 ou 4 ou 6 meses de adiamento de uma investigação deste sangramento pode determinar a inoperabilidade ou pode determinar que esse paciente não vá mais ser curado da sua doença. Por outro lado, alguém que tem sabidamente o nódulo de tireoide tinha aumentado um pouco o tamanho do nódulo de tireoide, pode esperar. E aí existem inúmeras variáveis. Então, assim, olha, eu tinha que fazer a minha mamografia de rotina, a última estava normal. Posso adiar? Pode adiar. Olha, eu tinha uma mamografia alterada na última vez e pediram para eu repetir depois de 6 meses. Pode adiar? Não pode adiar, porque já existia uma suspeita. Então, é tão variável o cenário que, na dúvida, óbvio, é muito fácil falar isso, ligue para o seu médico. E eu sei que isso não é a realidade. Esse ligue para o seu médico, eu sei que isso é restrito a uma minoria dos pacientes no Brasil que tem assistência privada, etc. Mas você tem que tentar entrar em contato com a equipe médica e perguntar especificamente do seu caso ou ouvir um outro médico. Não dá para você tomar unilateralmente uma decisão sobre o que você vai e o que você não vai perseguir neste momento só por medo do coronavírus. O coronavírus, embora ele seja letal, nós estamos vendo isso todos os dias,
ele tem uma taxa de mortalidade muito menor que a imensa maioria dos cânceres, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E os laboratórios, eles estão funcionando, né, Rafael? Porque, assim, a gente vale dar uma olhada se é para saber a orientação adequada e também, de repente, até perguntar mesmo os protocolos de segurança, né? Correto. Existem laboratórios que estão separando, por exemplo, qualquer suspeita de coronavírus vai para um laboratório, e pacientes que não têm sintoma nenhum, que vão fazer exame de rotina, vão para outro, mediante um monte de perguntas que eles têm que responder, se tiveram sintomas, se tiveram febre, se usaram analgésico, etc. Então, dá para segregar, vamos dizer assim, com uma certa segurança, pacientes de um lado ou de outro, para evitar uma eventual infecção dentro de um centro diagnóstico. A Cida está falando aqui que ela vai fazer a última quimio dela, pelo que eu entendi hoje, e que ela quer saber, eu não estou entendendo muito bem, mas que ela quer saber se ela pode caminhar, né? Se ela pode caminhar. Aí, agora eu não sei. Fechado com máscara. Eu acho que eu estou entendendo que ela está querendo saber se. Você acha que é só caminhada? Assim? Não sei. Então, se puder em relação a que exercício alguém que está fazendo quimioterapia pode ou não fazer, obviamente que a gente recomenda que todo mundo faça atividade aeróbica durante a quimioterapia. Mas a gente tem que manter essa questão do isolamento social. Então, não é para ela sair para caminhar na rua, nem com máscara, nem sem máscara. Se ela tem uma esteira em casa ou no prédio, alguma facilidade assim para caminhar em casa, tudo bem, ela pode caminhar, inclusive sem máscara, se ela está sozinha. Né? Em relação ao fim da quimioterapia, só alguns pacientes perguntam quando que depois do fim da quimioterapia minha imunidade vai estar normal. Isso depende muito de que quimioterapia você está tomando, mas grosseiramente eu diria que 6 semanas depois, para a imensa maioria dos pacientes, a imunidade vai ter voltado praticamente ao normal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ela não escreveu ainda, então. Bom, tem alguns comentários aqui, na verdade, de paciente falando que, teve uma que fala que teve linfoma de Hodgkin 18, que ela faz acompanhamento a cada 3 meses, com exame de sangue, e toma a cada 6. Ela deve continuar exatamente o que estava fazendo. Ela fala exatamente isso, bate uma insegurança, mas que ela sabe que o câncer é prioridade, né? Tá aqui bonitinha falando isso. Você acha que, pensando nesse momento que a gente está vivendo, né, essa quantidade de discussão relacionada ao uso de medicamento, de estudos clínicos, o que é importante a gente falar, né? Por que a inteira tem essa discussão séria relacionada à cloroquina, outras drogas que também estão saindo, e o paciente acho que acaba, né, também sendo bombardeado por essas notícias, e pode dar, não pode dar, acho que o que é uma orientação importante nesse momento? Eu diria o seguinte, há 2 dias atrás, o CDC, junto com a Sociedade de Doenças Infecciosas nos Estados Unidos, fez uma reunião e liberou um documento no qual eles afirmam com todas as letras que o dado científico não permite dizer que nenhum dos tratamentos tentados até agora é eficaz contra o coronavírus e, portanto, não recomendam, aliás, recomendam contra a utilização de qualquer droga específica, a não ser que seja como parte de um estudo clínico, de uma pesquisa, tá? Isso se aplica à cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, corticoide e todas as outras drogas que você pode imaginar. Então, a não ser que você participe de um estudo clínico, este grupo recomenda que sejam feitos os melhores cuidados de suporte, ou seja, tira a dor, tira a falta de ar, dá analgésico, dá antitérmico, intuba quando precisa, dá antibiótico se precisa porque pode ter co-infecção, dá corticoide se precisa, etc. Mas não uma droga específica acreditando que essa droga vá matar o coronavírus e vai te salvar de eventualmente ser entubado, de morrer do coronavírus, tá? Dito isso, nós somos obviamente entusiastas de pesquisa clínica e a ciência só avança com base em pesquisa, então, se você tem interesse em participar de estudo clínico, pergunte no lugar onde você se trata, olha, vocês têm algum estudo clínico com alguma droga para coronavírus de prevenção? Não acho que tenha, mas pode ser que tenha. Prevenção e de tratamento de casos leves e de tratamento de casos graves. Então, você vai saber para onde você irá e se você vai querer participar no caso de uma necessidade. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da qual sou membro, recomenda formalmente contra qualquer uso de medicação de maneira automática, sem uma recomendação médica, e
não existe até o momento nenhum tratamento corroborado, seja pelo Conselho Federal de Medicina, seja pelo Ministério da Saúde, seja pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, no sentido de tratar o vírus, a não ser que seja como parte de pesquisa clínica, porque não existe um dado científico que dê suporte a essa utilização fora de estudo clínico. Eu sei que é um banho de água fria, mas isso é honesto. Ela fugiu um pouquinho aqui do nosso tema de corona, mas acho que vale a pena responder. Ela está falando se realmente o uso do tamoxifeno por 10 anos é necessário, se não pode ser menos. Não, existem casos que você ter sabidamente usar 10 anos é melhor do que usar 5 do ponto de vista de risco de recidiva. Agora, isso varia de paciente para paciente com base em dados de quantos linfonodos estavam comprometidos, se não tinha linfonodo, que tamanho era o tumor, e um monte de variáveis. Então, a resposta é, existem casos sim, onde ou você usa 10 anos de tamoxifeno, ou você usa os primeiros 5 de tamoxifeno e depois troca por outro, etc. Rafael, até onde você, o que você imagina aí de próximos passos, incluindo, né, pensando de novo nessa ânsia aí que a gente tem por tentar resolver, por tentar sair desse isolamento, olhando um pouco para os exemplos que a gente já tem de alguns países que estão na nossa frente, e também um pouco com vacina, sabe, em toda essa produção aí científica que a gente está vendo, né? Existe um pulsar aí, né, da produção científica também, né? Existe muita produção científica nesse momento, mas de baixa qualidade, porque é tudo feito com muita pressa, né? Então, a pressa é inimiga da perfeição. É pequeno, né? O número de pacientes pequeno, mesmo o número maior, ainda é muito rápido, o segmento muito curto, é muito feito com pressa e a qualidade científica disso é relativamente limitada. Em relação ao que eu prevejo, obviamente não tenho a bola de cristal, mas eu acho que no Brasil existe uma dificuldade imensa devido à heterogeneidade não só entre regiões, mas também entre o sistema disponível por classe socioeconômica. Então, eu vou te dizer o seguinte, que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a sensação que eu tenho é que a classe média, média alta, pela facilidade maior de seguir as regras de isolamento, embora não esteja seguindo de maneira adequada, vocês viram que menos 50% no fim de semana estavam em isolamento social, mas de qualquer maneira, essa classe média, média alta que tem acesso a convênios, aparentemente conseguiu estabilizar ou fazer o tal do achatamento da curva, a ponto de que os hospitais privados não estão, neste momento, lotados, como se temia, de pacientes em UTI por coronavírus. E estes hospitais que tinham se preparado para receber uma onda imensa de pacientes, estão vendo que tem, neste momento, a possibilidade de permitir a retomada da atividade para outras especialidades não urgentes, entre elas o câncer, que, na minha opinião, é urgente, mas na opinião das pessoas tomando a decisão inicial não era tão urgente. Então, a gente está voltando, teoricamente, entre aspas, a uma normalidade, lentamente, em relação à assistência médica para outras doenças. Já na periferia, já numa situação de sistema público de saúde, isso não é verdadeiro. Então, como é que você vai dizer, olha, agora não tem mais isolamento para uma classe social e tem isolamento para outra? Isso não existe, não dá para você fazer isso. Então, a resposta é, eu não acho que seja o momento para diminuir o isolamento social, porque a gente vai prejudicar monumentalmente os mais suscetíveis, os mais frágeis, os menos assistidos, se a gente fizer isso, tá? Então, por mais doloroso que seja do ponto de vista econômico, me parece que as decisões que estão sendo tomadas são as corretas do ponto de vista de recomendar a manutenção de um isolamento social. E é óbvio que justamente essas pessoas que têm uma estrutura melhor são aquelas que podem ligar para o Rappi ou para qualquer outra empresa de delivery para pedir a comida de fora, mas isso não é a realidade da população como um todo no nosso Brasil. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com não pegar a nossa realidade e impor ela aos outros, porque isso vai dar errado, vai dar ruim, né? Eu prevejo que ainda vai demorar muitos meses para que a normalidade, entre aspas, volte, e esse novo normal não vai ser mais o nosso antigo normal. Aquela vida confortável, tranquila e previsível que a gente tinha, eu acho que vai deixar de existir, para ser honesto. Mas isso é um exercício de bola de cristal.
Tem a Gabi aqui falando para você que você sempre é muito sensato, que a admiração define, viu, Rafa? Falando aqui, a gente está... as pessoas estão pedindo para a gente falar o número do Ligue Câncer, então o número do Ligue Câncer é o 0800 773 1666, tá? Tá com dúvida, teve problema com relação ao tratamento, mesmo com relação ao plano de saúde, tá precisando desabafar, tá inseguro, tá com medo, né? As nossas atendentes especialistas estão lá à disposição para ajudar você a passar por esse momento aí, tentando tornar esse momento um pouco mais leve, apesar da gente saber de todas as dificuldades que a gente está todo mundo enfrentando junto, né? Rafael, para a gente encerrar, né? Começa a chegar um monte de perguntinha aqui. O que você tem acho que de dica mesmo, né? Acho que para que as pessoas consigam... Respeitem as recomendações do governo local em relação ao isolamento social. Isto é um ato de amor ao próximo, isto é respeito ao próximo, não é só você, né? Teve alguns políticos que propuseram o seguinte: se você não quer manter o isolamento social, ok, mas assine um documento que diz que você abre mão da possibilidade de precisar usar um ventilador mecânico no caso que você vá parar num hospital. Então, pensa nisso. Você quer mesmo sair na rua ou não fazer isolamento social? Então, pense se você toparia assinar esse documento no qual você abre mão de usar um ventilador se caso você precise. E se a resposta for, eu não quero abrir mão, então não saia na rua, né? Bem desafiador. Mas é difícil, é difícil. Rafa, tá mais um recado final aqui para a gente falar dos pacientes? O recado final para os pacientes oncológicos é que, mesmo com a pandemia do vírus, a imensa maioria de vocês, se pegarem uma infecção, vocês vão lidar com essa infecção como a maioria da população. Vão existir casos trágicos de morte, mas a imensa maioria das pessoas terá 3 ou 5 ou 7 dias ruins de uma gripe forte, mas vai se recuperar. E o medo não pode travar. Assim como o medo não pode travar você na busca de um tratamento, um segmento para o câncer, o medo não pode travar você no sentido de buscar esse tratamento para o câncer, mesmo em vigência de uma pandemia que te assusta. Tá? Então, não minimize o câncer por conta da existência do coronavírus. Muito bom, Rafael. Então, muito obrigada muito obrigada para todos vocês que ficaram aqui com a gente. Tá cheio de muito obrigada, Rafa. E a gente segue por aqui, gente. A gente volta e fica com a gente aí nas nossas redes sociais. Não esquece da página especial que a gente criou no portal, que tem uma série de informações sobre o corona, e tem as nossas rodas de conversa toda quinta-feira, tem o Ligue Câncer. A gente segue aqui bem pertinho para garantir que você não está sozinho, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Rafa. Tchau.